E aí, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Nimes e sejam bem-vindos a mais um React aqui no canal. E hoje a gente não tá com música de rap de anime, estamos aqui com um vídeo mais informativo, já que o Shine, né, anunciou lá no seu som da Gula, do Subaru, ele anunciou que vai ter um álbum sobre as rotas de ReZero. E eu não conheço nada, afinal eu parei de acompanhar ReZero já faz um tempinho, mas pretendo voltar, mas no momento, quero dar um tempinho aí de animes por enquanto, não tô assistindo nada no momento. E hoje eu vim trazer nosso vídeo do nosso mano MCD Animes, todas as rotas alternativas de ReZero. E aqui ele vai dar meio que uma abordagem, eu acredito que seja mais por cima, explicar um pouco da rota, mas sim, eu vou trazer vídeos separados pra cada uma das rotas ainda pra vocês, tá? Eu achei uma playlist que tem basicamente todas as rotas explicadas, que acho que é do nosso canal famoso, né, do nosso Barusu, se eu não me engano, acho que é dele, o vídeo, não lembro direito a playlist, mas enfim. Então, rapaziada, quero contar com o seu like aí, o seu apoio. Cara, sem mais delongas, vambora. O vídeo tem 24 minutos, ou seja, esse vídeo aqui já vai ficar gigantesco, então sem mais delongas, vambora. Você já morreu? Ok, essa pode ser uma pergunta um pouco difícil de responder. E muito provavelmente a sua resposta vai ser não. Até porque você precisa estar vivo para assistir esse vídeo. E alguns podem ser mais metafóricos e falar que morreram por dentro, por conta de eventos e pessoas, e ok, esse pensamento não tá tão errado. Mas diferente de fato. você, pequeno aspirante a poeta, eu tô falando da morte de verdade. Aquela que é sem volta, sem chance de retorno. Né? Ou Nossa. é assim que deveria ser? Menos no caso do... A morte Subaru. em muitas culturas é relatada de diversas formas diferentes. Seja de uma forma mais divina, com a ideia de um paraíso ou castigo eterno, ou até De fato. reencarnações e evoluções espirituais. E em ReZero, isso não é muito diferente, com apenas uma pequena anomalia, chamada Subaru Natsuki. Eu também citaria o Reinhardt ou até mesmo a Bruxa da Inveja, mas eles são assuntos para outros vídeos. O Subaru, ele morre, assim como eu e você, com dor, arrependimentos, agonia e o desespero. Mas ele volta. E não simplesmente revive do nada como uma fênix, e sim volta para um checkpoint, um ponto de partida. Do zero. O Subaru, ele não é especial. Ele não tem poderes insanos ou habilidades desbalanceadas, como um monte Não. de Isekai por aí. E sim, ReZero é um Isekai. Ele é um ser humano normal com uma habilidade normal, que é a habilidade do retorno. Bem, uma habilidade interessante, eu diria. Tem que colocar a trilha Assim como sonora de vários ReZero. animes de diversos temas, ReZero não começou como um anime, e sim como uma web novel, que ganhou apoio e virou uma light novel, e aí sim virou anime como muitos aqui conhecem. O ponto é, o universo de ReZero é muito bem construído e montado, com tantas possibilidades e teorias que ficaria difícil explorar tudo em uma única linha do tempo. E é De aí fato. que surgem os ifs ou os ICs, linhas alternativas da história principal que É if exploram que fala? caminhos ReZero if, então? diferentes que o protagonista tem. Uma vez eu falei, acho que eu falei ReZero, eu não sabia pronunciar como falava if, eu acho que eu falei ReZero acho que IF eu falei Teria no vídeo. tomado caso tivesse tomado escolhas diferentes. E é sobre elas que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, meus inscritos e não inscritos, bruxos e bruxas, demônios e demônias, espíritos superiores e meias elfas de plantão, eu apresento a vocês, representando os 7 pecados capitais, as 7 rotas alternativas de ReZero. Vamos lá conhecer cada uma dos 7 pecados e as 7 rotas de ReZero. Simbora! Belas fanarts. Caraca, a apresentação do vídeo foda, hein? Oberu. Rota da Ira. Vamos ver a primeira rota de Essa ReZero. rota começa a desviar os acontecimentos logo após o final do arco 2, quando a Rin morre nas mãos do culto da bruxa. E diferente do Subaru que a gente Nossa conhece, que continua tentando salvar todo mundo, aqui ele desiste de salvar a Rin, mas não esquece do que fizeram com ela. O Subaru aceita a proposta de ajuda da Beatrice, que nessa rota age de forma um pouquinho mais ativa e sombria, e começa a alimentar A rota que é baseada no anime, que rota que é, gente? Agora eu não lembro. Que, mano, como eu falei, faz muito tempo que eu assisti ReZero, então eu não lembro qual é a rota de fato que é abordada no anime.
um ódio crescente dentro de si mesmo. Subaru, ele entra numa espiral de raiva, ressentimento e sede de vingança. Ele reúne criminosos, assassinos e mercenários de Kararagi e forma um verdadeiro exército de bandidos, uma organização chamada Pandemonium, que irônico. O lema dele é simples: se o mundo não quer me deixar feliz, então eu vou fazer ele sentir dor. Então, ele se torna o rei da punição. Nessa realidade, o Subaru vira uma figura basicamente lendária. Ele é conhecido como o rei da purgação, ou no inglês, Purge King. E o seu símbolo é um tridente de sangue. Ele lidera sua facção com uma brutalidade arquitetada e bem estratégica, punindo qualquer um que ele considera, entre aspas, pecador. O que, na visão distorcida dele, inclui quase todo mundo. Ele se vê como um juiz do mundo, se acha um herói que impõe justiça à força, mesmo cometendo as piores atrocidades. A personalidade dele muda completamente. O Subaru dessa rota é mais frio, sádico, estratégico, carismático até, de um jeito perigoso e meio manipulador, e ainda sarcástico, mas com um fundo de amargura bastante notório. Ele acredita que tá corrigindo o mundo, mas o que ele faz mesmo é espalhar o terror e o caos. Ele tortura, mata, manipula e destrói desde pessoas normais até reinos inteiros. Como agora, Subaru é um ditador sanguinário e não mais um aspirante herói, não na visão dele, claro, as relações com os personagens também são bem diferentes. A Han ainda aparece, mas acaba sendo traída por Subaru. A Emilia é praticamente irrelevante nessa rota, o que é curioso, já que ela é basicamente a figura principal da linha original. A Beatriz assume o papel de conselheira e braço direito de Subaru, e ele ainda mantém algumas mulheres por perto, mas não por amor, e sim por controle e poder e até mesmo luxúria. Mas esse detalhe eu exploro mais à frente, em um outro if. Esse if mostra pra gente 3 coisas importantes na construção do personagem do Subaru. A primeira é a possibilidade dele não curar as dores internas dele, e sim ficar remoendo. Agora vamos pensar, no anime tem as 7 bruxas também, né, que cada uma remete a cada pecado capital. Tecnicamente, o Subaru seria essas bruxas em outra linha? Tipo, ele teria os, não vou dizer os poderes dela, mas eles teriam a vontade delas também? Ou é completamente diferente a lógica do Subaru, dessas rotas, para as bruxas da rota principal do anime, por exemplo? Elas, usando esse sentimento negativo como combustível e justificativa das próprias ações. A segunda é a importância da conexão emocional entre o Subaru e os personagens. Em muitos momentos, a Beatrice, a Emilia, a Ren e vários outros foram alicerces emocionais cruciais para o Subaru manter a própria sanidade e o foco na rota principal. E em terceiro, mostra a diferença clara entre o objetivo de salvar o mundo e tentar consertá-lo por meio da força bruta. Com frases importantes como: o mundo me tirou tudo, e agora eu tiro tudo do mundo. E meu nome é Natsuki Subaru, mas você pode me chamar de Rei da Purgação. E é perceptível uma coisa com essas falas: não é por vontade de ver o mundo purificado, ou melhor, na verdade não é nem pelo mundo em si, é por ele e os sentimentos que ele carrega dentro de si. Aqui, o Subaru cansa de morrer pelo mundo e vai fazer o mundo morrer por ele. Caralho. E agora, ele cansou de implorar por ajuda, cansou de ser o peão do jogo dos outros. Agora é a vez do orgulho falar mais alto. Bem-vindos à rota onde o herói morre e nasce o imperador. Rota do orgulho agora? Orgulho. Bem, a Rota do Orgulho se passa logo no comecinho da história, ainda no arco 1. No primeiro encontro do Subaru com a Elsa, a tal devoradora de entranhas. Na linha principal, o Subaru morre e retorna várias vezes, até entender que precisa confiar nos outros, pedir ajuda e depender de pessoas como a Emilia, o Reinhardt e até a Han, a Ren e a Beatriz. Mas nessa rota ele faz tudo sozinho. Ele não chama o Reinhardt, ele não pede ajuda, ele tenta salvar todo mundo sozinho e falha. Subaru sobrevive, mas a Sato ela nunca mais deixa ele voltar no tempo. Ele perdeu o poder de retornar da morte por causa da escolha orgulhosa de não depender de ninguém. E é aí que tudo começa a desmoronar lentamente. O Subaru abandona o reino de Lugunica e desaparece da história oficial.
Por anos, ele vaga sozinho, se escondendo, treinando, absorvendo informações. Ele vira uma espécie de andarilho amaldiçoado, que atravessa guerras, revoltas e tragédias sem nunca se apegar a ninguém. Nessa rota, ele presencia a queda da Emília, testemunha a morte da Han e da Rain, vê o mundo ser consumido pelo caos causado pelos arquebispos do pecado e nunca mais tenta consertar nada. O Subaru, nessa rota, ele é feio, solitário e até desapegado. Ainda sente culpa e dor, mas nunca demonstra nem um pouco. Usa uma máscara sorridente, mas não sente mais felicidade. Ele se vê como alguém amaldiçoado, a viver eternamente com os erros do passado, condenando a si mesmo ao sofrimento. Ele não é um vilão como a Rota da Ira, e sim uma alma quebrada de alguém que tentou ser forte sozinho e falhou. De forma simbólica e talvez literal, o Subaru se torna o arquebispo do orgulho. Ele não foi escolhido oficialmente como arquebispo do pecado, mas ele representa o orgulho. O pecado de achar que poderia carregar tudo sozinho, sem depender de ninguém. Ele vira uma figura temida e solitária, que muitos confundem com a lenda, uma sombra, basicamente um fantasma. Mas ele ainda carrega o nome de Subaru. E dessa vez, completamente sozinho, ele observa tudo como um espectador, sem nunca agir. Quase a rota da covardia, se você quiser olhar por esse lado. Esse IF enfatiza 4 pontos cruciais. O primeiro é o preço do isolamento social, deixando claro de novo o valor do apoio que o Subaru recebe dos seus aliados. Segundo, demonstra como o orgulho em excesso pode mudar a vida de qualquer um. Terceiro, a dor constante do arrependimento. Viver todos os dias no "se eu tivesse". E por último, as consequências da solidão como penitência autoimposta, marcadas por frases como "se eu tivesse estendido a mão, talvez algo tivesse mudado, mas eu não estendi. E agora sou só o resultado disso". Ou "eu escolhi esse caminho, então não tenho o direito de chorar". Em resumo, o Subaru sobreviveu, mas perdeu tudo por orgulho. Essa é a Yamatatsu If, onde o herói vira um fantasma e o silêncio vira basicamente uma punição. Uma curiosidade, essa rota foi publicada como um especial de 1º de abril, mas o autor escreveu ela com o mesmo cuidado e peso das outras. E por isso, ela é canônica dentro dos Ifs, e é considerada uma das mais emocionais e trágicas. É, parece que é, realmente. Orgulho acima de tudo. Orgulhoso demais pra admitir as coisas. Qual que é a próxima agora? Luxúria. Essa aqui tem um peso, hein? Essa IF acontece a partir do arco 5, numa ilha onde o Subaru, por algum motivo, nunca totalmente explicado, abandona o objetivo de salvar todo mundo e se envolve romanticamente com várias personagens do elenco feminino. E, diferente das outras rotas, essa não tem um ponto específico de divergência. É mais como um sonho ou realidade paralela, onde o Subaru escolhe o prazer, o amor e os relacionamentos ao invés da luta, do sacrifício e até mesmo da dor. Bem, o título Sonho da Borboleta faz referência ao famoso conto filosófico chinês. Eu sonhei que era uma borboleta, mas agora não sei se sou uma borboleta sonhando que sou um homem sonhando que sou uma borboleta. Essa IF gira em torno dessa dúvida. Tudo isso é real? Ou o Subaru tá sonhando? Essa felicidade é verdadeira ou é basicamente uma ilusão? Nesse IF, o Subaru tá num relacionamento aberto com várias personagens ao mesmo tempo. E sim, ele se relaciona romanticamente e sexualmente com todas elas, mas cada uma em momentos diferentes, como se fossem rotinas que ele vive dependendo do dia. Algumas personagens envolvidas são a Emília, a Rain, a Han, a Beatrice, de forma mais ambígua, com um foco mais no emocional, a Anastácia, a Priscila e até a Crush. O Subaru se adapta à personalidade de cada uma quando está com elas. Ele age como um homem perfeito para cada uma. E é como se tivesse várias vidas ao mesmo tempo, com várias versões de si mesmo. O Subaru dessa rota é carismático e muito manipulador. Ele sabe exatamente o que dizer para cada garota. Ele age com confiança, charme e mistério. Nunca mente diretamente, mas sempre omite verdades. Parece feliz, mas tem olhos vazios. Às vezes ele é gentil, às vezes é romântico, mas por trás disso há uma aura de ilusão e de realidade. A história desse IF vai sendo construída de um jeito que o leitor começa a se perguntar: isso é uma realidade alternativa? Ou o Subaru pirou e tá sonhando ou desassociando da realidade? Ele tá preso numa espécie de mundo criado por Sátela, onde seus desejos são realizados? Bem, a obra nunca confirma nenhuma dessas opções. Fica no ar de propósito. E apesar do clima romântico, a história tem um tom melancólico e vazio no fundo. Você sente que o Subaru tá fugindo de alguma coisa. Seria da culpa? Da dor? Das responsabilidades? Ou talvez tudo isso? Ele tá vivendo em negação constante da realidade, usando delas como um alicerce dos próprios delírios.
e tá preso num ciclo de prazer que nunca satisfaz ele de verdade. No fim, a rota me fez questionar: vale a pena viver uma vida de amor e prazer se ela não é real? Com frases marcantes como: cada uma delas me ama à sua maneira, e eu amo todas, a minha. Ou, esse mundo é lindo, porque não há dor aqui, e até mesmo, talvez, eu esteja sonhando. Mas, se esse for o caso, então nunca me acorde. Em resumo, em vez de salvar o mundo, o Subaru escolhe o amor. Um amor dividido, com várias garotas. Mas essa felicidade é real? Ou é só um sonho do qual ele não quer acordar? Um sonho pode ser perfeito, mas a realidade é controlável. Pelo menos, é isso que ele acredita. Na próxima Então, rota, podia ser o uma Subaru ele dependência, não né? sonha, ele constrói. A força. Ganância? Interessante. Tá ficando interessante essas rotas. Quero ver como é que o Shine vai abordar nas músicas. Se eu da Bem, luxúria, a Rota da eu fiquei Ganância curioso diverge agora. no final Vai do fazer uma arco de amor 5, foda. quando o Subaru aceita fazer um acordo com a bruxa Ecdna em troca de poder infinito com o poder de retornar através da morte. O Subaru Canon recusa, porque entende que a Ecdna é manipuladora. Mas aqui, ele aceita. E o que parecia uma vantagem se transforma no início de um verdadeiro inferno sem fim. Com esse contrato, o Subaru agora tem tentativas infinitas. Ele pode salvar todo mundo, literalmente. Mas, com isso, vem o peso de reviver centenas, milhares de vezes. Lembrando de cada não é a rota morte, principal? cada trauma, não esquecendo de nenhuma falha. E ver Isso não seria o que acontece na rota principal do anime? Porque na rota principal do anime pega essa parte, não é? Que ele reencarna. Só que aquele lá no negócio da Egg ele recusou. Igual ele próprio falou. Ué, panguei agora, acho que eu perdi alguma coisa. pessoas que amam morrer de todas as formas imagináveis. E a Ecdna até chega a dizer: Você pode salvar todos. Basta continuar tentando. E ele acredita, só que cada tentativa quebra um pouco mais a própria alma. O Subaru nessa rota é calculista ao extremo. Ele deixa de lado emoções só pensando em eficiência. Trata pessoas como variáveis para ter um final perfeito. Ele ainda ama todos, mas esse amor virou basicamente uma obsessão. Ele começa a ver tudo como uma equação. Se eu perder a Ren ali, talvez eu possa salvar a Emília ali, talvez eu possa resetar e fazer melhor. Enfim, o Subaru se torna algo entre um cientista e um programador emocional. Ele começa a testar reações das pessoas, manipular sentimentos, sacrificar aliados para entender como pode salvá-los depois. Esconder segredos e verdades até de si mesmo. Não por maldade, mas por uma ganância insaciável de um final perfeito. O Subaru perde a empatia natural. Sua humanidade vai se diluindo. Ele começa a tratar a morte como uma ferramenta. Não confia mais em ninguém, só nele mesmo. E claro, na Ecdna. Chega ao ponto de matar aliados com as próprias mãos, só pra testar cenários. A Ren foi revivida centenas de vezes, mas perde a conexão real com ela. A Emília virou só um objetivo final, não mais uma pessoa. A Beatriz e a Han perceberam que o Subaru mudou e se afastaram. E a Ecdna o manipula sutilmente o tempo todo. Ela, nessa If, é a única companheira fiel. E todos esses sentimentos ficam claros e evidentes quando ele diz: salvar a todos é só uma questão de tempo. Eu tenho tempo infinito. Ou não é falta de sentimentos. É que eu os sufoquei até eles pararem de atrapalhar. E até mesmo se eu morrer mais uma vez, talvez dessa vez eu consiga. Essa rota, que pra mim é uma das mais legais, mostra algo que eu sempre pensei sobre o Subaru. Ele teoricamente tem um potencial infinito. Claro que existem ferramentas narrativas e personagens pra barrar esse potencial latente, mas é óbvio que com poucas mudanças na história, o herói pode se tornar um dos vilões mais desumanos daquele universo. E saindo um pouquinho da minha opinião, essa rota deixa claro algumas coisas importantes. É evidente que o Subaru é uma representação do que a gente chama de perseverança. E essa rota mostra como essa perseverança pode ser uma bênção ou até uma maldição. Até porque salvar todos não é mais um simples objetivo, e sim uma prisão, dentro de uma fantasia bem arquitetada da ganância, disfarçada de altruísmo. Quando o Subaru decide não perder absolutamente ninguém, ele acaba perdendo a si mesmo no processo. Ele aceitou. Agora ele pode salvar todo mundo, mas ele não sabe mais quem ele é. Essa é a rota da ganância, onde o herói vira uma sombra sem alma, preso em ciclos infinitos. Mas e quando não resta mais alma? O que resta para salvar? Talvez o Subaru tenha encontrado a resposta, mas agora tudo ao redor vai pagar por isso. A da Gula, cara. A da Gula. Que aqui é foda, hein? Porra.
Essa rota acontece durante os eventos do Arco 6, quando o Subaru tem acesso aos livros da morte, ou Memory Tomes, do Santuário de Algria. Só que aqui ele vai um pouco além. Ele começa a absorver as memórias de todos que morreram. No começo, é pra entender o que deu errado, e depois vira basicamente um vício. E por fim, uma necessidade doentia. Cada livro que ele lê, ele sente emoções, vê vidas inteiras. E com o tempo, essas memórias começam a se infundir com as dele. E ele não sabe mais quem é. O Subaru vira uma concha de retalhos e lembranças. Um pouco da Emília, um pouco da Ren, um pouco do Julius e um pouco dos seus inimigos. Ele começa a perder a própria identidade, tentando reconstruir a si mesmo com fragmentos dos outros. Por isso, a rota se chama Tsujihaku, que significa remendado, costurado, colado aos pedaços. O Subaru aqui tem uma personalidade difícil de descrever. Ele muda o tempo todo. Às vezes, age como Ren, às vezes como Roswell, e às vezes como um completo estranho. E às vezes, como nada. Ele está fragmentado mentalmente, e a sua mente é como um campo de guerra. Ele não é mais o Subaru que a gente conhece. Ele é basicamente um Frankenstein de memórias. Com o tempo, o Subaru começa a ver e conversar com as pessoas que já morreram, mas agora vivem dentro dele. Só que ninguém tá ali de verdade. Ele tá sozinho, viajando pelas terras de Logunica com um sorriso quebrado no rosto e 1000 vozes gritando dentro da própria cabeça. Em um certo ponto, o Subaru encontra uma vila destruída, onde uma criança pergunta: Você é um herói? E ele responde: depende de qual parte de mim você tá falando. E Cara, toda essa gula é representada com frases marcantes como: quem sou eu hoje? Quem eu fui ontem? Quantas vidas eu carrego nos meus ombros? Ou se eu esquecer a mim mesmo, mas lembrar de todos os outros, eu ainda sou real? E esses pedaços ainda formam alguém? Ou só um reflexo partido? Esse if deixa claro uma série de coisas. Quando o Subaru tenta se tornar uma singularidade de retalhos dos outros, ele perde a própria identidade, deixando pra gente evidentemente claro as consequências da gula excessiva por conhecimento, lembranças e memórias. E com tantas memórias e sentimentos, o Subaru colapsa, por excesso de tanta empatia. Um homem fragmentado e solitário, mesmo com milhares de pessoas dentro de si. Essa if é como um pesadelo existencial. O Subaru se devora por dentro, tentando manter os outros vivos dentro dele. O Subaru não queria deixar ninguém morrer, então começou a carregar todos dentro dele. Mas agora, ele não sabe mais quem é. Essa é a Tsujihaku If, a rota onde a gula devora o herói por dentro. E depois de devorar tanto, só restou o cansaço. O peso era demais, o mundo era demais. Então, o Subaru fez um impensável. Ele desistiu. Falta duas, né? Essa aqui acho que essa aqui é a decisão principal. Preguiça. Falta duas. Foi 5. Só bora. Bem, a Rota da Preguiça começa durante o Arco 3. Naquele momento, após o Subaru ser humilhado por Julius e rejeitado pela Emília, com a mente e autoestima completamente destruídas. A Ren, que sempre acreditou nele, se aproxima e pergunta: Vamos fugir daqui. Esquece tudo. Vamos viver uma vida nova juntas. Na rota original, o Subaru que fez essa pergunta, e a Ren recusa, porque ele sente que ainda precisa proteger Emília. Mas nessa if, ele diz sim. Os dois fogem juntos pra Kararagi, nunca mais olham pra trás. O Subaru e a Ren se estabelecem numa vila tranquila em Kararagi. Caraca, lá, que bonitinho, eles se casam, cara. É fanático, têm é real isso aí. filhos, Arte dos dois. Rigel e a Ispica. Bonitinho, cara. O Subaru trabalha como comerciante e a Ren cuida da casa e da família. É um slice of life completo. O Subaru finalmente vive em paz. O Subaru dessa rota é amoroso, trabalhador e um pai dedicado. Um marido carinhoso, feliz, mas com uma sombra no olhar. Por mais que ele tenha encontrado alegria, existe algo que ele tenta esconder até dele mesmo. A sensação de que abandonou alguém. Essa rota é linda, sim, mas ela é dolorosamente trágica quando você percebe que o Subaru abandonou todos os outros personagens. A Emília, a Beatrice, a Han, o Roswell, o Otto e Logunica ficou nas mãos do culto da bruxa e possivelmente foi destruída. A Ren vive feliz, mas sabe que esse Subaru que fugiu da luta é o Subaru que tem pesadelos existenciais e memórias fragmentadas da linha principal. E o pior, talvez essa realidade nem exista de verdade. Essa personalidade do Subaru fica clara quando ele diz: essa é a minha recompensa por tudo que eu sofri. Ou, Ren, mesmo que seja tudo mentira, esse momento com você é real. E até mesmo
Eu fugi, mas pela primeira vez eu sinto que cheguei em casa. E sim, a rota simboliza o pecado da preguiça, mas não é sobre ser preguiçoso literalmente. É sobre fugir da dor, evitando responsabilidades e buscando conforto, ao invés de enfrentar o caos, abandonando o próprio dever. O Subaru aqui não é o vilão, nem o herói. É um homem cansado que escolheu Só o um amor ser e a humano. paz, ao invés do sofrimento e do sacrifício. Subaru não aguentava mais. E quando a Ren estendeu a mão, ele aceitou. Agora, eles vivem felizes, com filhos, numa vida tranquila. Mas será que a felicidade construída sobre a fuga é real? Você acha que o Subaru merecia essa paz? Ou ele abandonou tudo que realmente importava? Mas e se fugir não for uma opção? E se mesmo cansado, mesmo quebrado, ele continuar tentando? Essa não é uma if. É a história real. A história de um garoto comum que escolheu sofrer por todos, mesmo que ninguém entenda isso. A verdadeira jornada de Subaru Natsuki. Não uma variação, não um desvio, mas ele por inteiro. Bem-vindos à rota principal. A inveja é a roda principal? Caraca, a rota da inveja é a principal da história Bem, do anime. a Rota da Inveja é a rota principal da novel e obviamente eu não vou descrevê-la aqui porque é um motivo muito óbvio. Se você já leu a novel ou já assistiu o anime, você já sabe dos detalhes. É. E caso não tenha assistido, vá assistir. Se você viu esse vídeo até agora, é porque você achou esse universo minimamente interessante. Então De dá uma fato. chance pra ReZero. É isso, gente. Se vocês quiserem mais vídeos de ReZero, comentem embaixo. Tem vários temas interessantes pra serem comentados. Porra. Um deles que eu deixei de lado é o Reinhardt, a Bruxa da Inveja. Se vocês quiserem vídeos desse estilo, de outras histórias ou universos, comenta também. E se inscreve pra ver mais conteúdos como esse. É isso. Valeu, falou e fui. Bye. Valeu, meu mano MCD. Cara, é coisa pra caraca, porque assim, ele explicando, você fica um pouco confuso porque ele é... Bom, na minha opinião, é claro. Fica uma meio assim, fala, cara, é difícil porque você tenta associar o que o próprio nome do pecado diz com o que representa na história, né? Então assim, você pode ver que o orgulho tem um jeito de ser orgulhoso. E assim, eu que briso de vez em quando essas paradas aqui, eu fico, cara, realmente é isso assim, assim, assado, mas tipo... Eu acabei ficando, acho que, muito travado nesse tipo de coisa, de não me aprofundar de fato o que pode representar um orgulho. Porque pra mim o orgulho é simplesmente o básico mesmo, tipo, eu sou orgulhoso, eu nunca tô errado. Eu defino orgulho assim, a pessoa sempre se acha certa, não abaixa pra nada. Então assim, a minha opinião pode ser essa. Bom, esse é o vídeo que ele resumiu todas as rotas, tirando obviamente a principal, que é a da inveja. Inclusive eu não lembro de nada da inveja, depois eu voltar a assistir o anime. Mas, mano, valeu muito a pena a experiência, porque agora eu não tô tão perdido assim quando eu for ver os vídeos de cada rota. Talvez, tipo assim, não, agora faz mais sentido a outra pessoa explicando assim, assim, assado. Mano, vídeo longo pra caramba, então espero que você deixe o seu like aí. E, mano, eu vou deixar o vídeo original do nosso mano MCD aqui embaixo, dá os créditos, o crédito é dele, o vídeo original é dele. Então, assim, dá uma moralzinha pro moleque, que o moleque merece. Então é isso, valeu, falou e fui! Deixa o like, hein? Próximo vídeo de ReZero tá vindo aí, hein?